eu sou o Paulo Pouzanoff Júnior, sejam bem-vindos à última análise especial de sexta, última análise da semana. Hoje eu estou aqui na companhia dos meus amigos Jones Rossi. Tudo bom, Jones? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com o Francisco Corsim, com você. E como o Jones já adiantou também, o Francisco Corsim. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Paulo. Saudações à audiência. Saudações rubro-negras. E a gente vai falar hoje de 1984, esse clássico aí que virou muleta mental de quem só leu um livro na vida e decidiu que o Grande Irmão está em todo lugar, está em todos os cantos, até no grupo da família. Mas calma, hein? Calma que aqui a gente não vai rasgar o livro, ninguém nem trouxe uma cópia, né? A gente podia ter pensado nisso, né, para rasgar o livro. A gente não vai rasgar o livro nem jogá-lo no lixo. É só uma figura de linguagem, não sejam tão literais assim. O pessoal anda muito literal. A única coisa que a gente vai jogar fora aqui é a ilusão de que ler 1984 ou qualquer outra distopia do tipo basta para entender o mundo, por mais que, sim, às vezes parece que o mundo, que este país, que o Brasil é igualzinho a uma distopia qualquer. Então é isso, pessoal. Dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega um café e volta aqui para a gente pensar, para você conversar com a gente. Meus caros amigos, então antes de mais nada eu quero saber de vocês, eu quero saber a impressão de vocês sobre o romance 1984. Eu espero que os dois tenham lido, né? Era pra ler? Desculpa, agora você não avisou que era pra ler. Eu só vi o filme. Só vi a abertura. Meio chato também, era chato, bem chato. Jones, diz aí, você gostou do livro? Faz tempo que você leu ontem, você leu correndo para vir aqui, pediu pro chat GTP ler, de repente. Chat do PT, né? O que eu acho desse livro? O que eu acho? Não. Aliás, eu só quero avisar que o pessoal que está assistindo que está aqui escrito: Oi, eu sou o Paulo Pouzanoff. Que você ele esquece que é exatamente o nome dele. E você estava ali explicando que é figura de linguagem. Cuidado, hein? O último que tentou fazer isso lá no STF quase foi preso por desacato, né? Que foi o Aldo Rebelo tentando explicar a figura de linguagem. É verdade. Quase ficou frito. Quase foi frito. Você vê como a gente está, até o ministro Supremo está literal pra caramba. Né? Totalmente. Tem tudo a ver com o livro, isso aí. É mesmo. Tem. Mas diga, Jones. Não, então, eu ia também falar que a gente não vai rasgar porque a gente tem a cópia em e-book da Gazeta do Povo. É verdade. Eu esqueci de colocar isso na nossa abertura aqui do programa. Os assinantes da Gazeta do Povo têm acesso a uma biblioteca e tá lá o 1984, o livro que a gente vai discutir aqui hoje. Isso. Uma iniciativa do meu querido Jones Rossi. Para rasgar um e-book. Taca na parede. Não, porque não vai sumir. Não vai sumir. Você tem que distorcer. Não, bem, agora a gente também já... as impressões. Mas você sabe que agora eu compro o e-book, vem lá um aviso que você não está comprando mais o livro, né? Sim, você está comprando a concessão daquele arquivo. Então, que é uma coisa muito 1984. Aliás, aconteceu algo muito 1984 com o 1984 da Amazon, que eles mudaram algumas coisas no livro e não avisaram os leitores, quem tinha comprado, tinha assinado a concessão do livro, não avisaram. Cara, o que é mais 1984 que isso, né? Que você mudar o livro... Qual é a garantia que nós lemos o mesmo livro? Pois é, verdade. Eu não sei quais foram as mudanças, se foram mudanças essenciais. Talvez. Mudanças woke. Eu lembro na época era uma coisinha assim de mudar algumas coisas woke. Eu nem lembro quais mudanças, me perdoem, mas eu não lembro. Não chegava a mudar todos os títulos, mas não era original, né? Não era como... O da Gazeta, o e-book é uma tradução exclusiva nossa. Tradução exclusiva nossa em cima do original. Mas vamos lá, falar. Eu não compartilho da mesma impressão que você tem que... Não, mas calma, essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta... Você perguntou a minha impressão. Você tinha lido? A sua impressão. A minha? Tá, desculpa. Tá bom, é que eu não... Não, é que eu vou ter que fazer um humor depreciativo. Eu vou falar assim, você concorda com esse tal de Pouzanoff aí, que diz que é pra jogar? Agora vamos lá, vamos nessa aí. Então você não concorda comigo que a gente tem que jogar esse livro no lixo, porque ele instila medo nas pessoas. Instila, tá certo isso? Vai lá, pode ser. Instiga, né? Instiga, isso. Então, o 1974, quando eu li, eu achei incrível por aquela atmosfera, né? Um livro que cria uma atmosfera. Ele é século? Não. Foi em 1974? Não. Eu tinha 6 anos em 1974, aí vocês fazem as contas.
Mas não, quando eu li o 1984 a primeira vez, eu achei incrível a atmosfera do livro, né? É um livro Sim, é um que marca. suspense. Não, por isso que marca, porque você começa a pensar que você... A primeira coisa, eu não quero viver num lugar assim, né? Não quero viver... E você... A primeira coisa, né? A revolta, a indignação contra um sistema de governo daquele, e você não consegue vislumbrar uma saída. Talvez esse seja a grande questão que eu acho que você pensa assim, não, esse livro não nos torna mais livres, porque não tem uma saída. No final, e sem querer, né, dar spoiler, se você não leu, ainda não baixou, faz anos que a Gazeta já colocou, mas já deveria ter lido, espero que você lê. Dá o pause aqui agora e vai ler, então. Né? Depois volta e volta aqui, volta e assiste. Mas o final não é um final otimista, pelo contrário, é um final super pessimista, que mostra que a gente vai se enredando, né, e a gente abre mão das convicções mais profundas, né, a ponto de trair as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente faria qualquer coisa para estar ao lado delas, enfim, é um sistema que faz com que você tome esse tipo de atitude. Então, isso para mim marcou, foi essa atmosfera, foi essa questão de você, mesmo que você pense, não, eu vou me indignar, eu vou criar uma rebelião, eu vou... O Estado é tão completo, domina todas as esferas da tua vida que você não consegue nem sair disso. Eu imagino que realmente isso pode paralisar um pouco, né? Ser paralisante se você começa a ler. E hoje a gente está vendo, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma repórter minha, que eu não me lembro desde da ditadura militar, e aí colocar, né, vários pontos de um período com tantas arbitrariedades no Brasil, né? Que você vê, olha, o fulano saiu do país porque não... Você lembra disso? Assim, nem isso. Pois é, daí você começa, assim... Porque muita gente tira sarro, né? Fala, o Brasil está vivendo uma ditadura, kkk, não está não. Mas daí você começa a fazer as comparações e as comparações começam a fazer sentido. Então você vê um período de tantas arbitrariedades, né? E assim, gostando ou não gostando das pessoas, né? Você pode gostar do monarca ou não gostar do monarca, da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro. Mas, cara, isso eu não me lembro de nenhum regime no governo FHC, o cara, não, vou sair do Brasil porque esse governo FHC, ou mesmo no primeiro governo Lula, ou o governo Bolsonaro, o governo Sarney, né? Cara, não faz sentido o que a gente está vivendo agora. Então, é paralisante. Você começa a ver como um livro, ele tinha muito essa questão de ser um livro presciente, né? Não, mas Jorge, você falou que leu esse livro pela primeira vez no século passado. Naquele tempo ainda era só uma fantasia, né? Você conseguia fazer... Assim, ainda mais depois ali da queda do Muro de Berlim, o livro se tornou mais uma fantasia ainda, porque ele fazia... A gente achava que aquele terror todo soviético, ele faz muita referência ao período ali stalinista. Datado. Hã? Você acha que ele ficou mais fantasia ou mais datado? Eu acho que é impossível ler ele... Não, eu acho que ele ficou menos fantasia. Ele ficou... Esse que é o problema. Naquela época a gente lia, eu também li em 96, 97. Naquela época era uma fantasia, era um pesadelo, né? Assim, mais distante, algo distante. Não conseguia parar de ler, porque realmente te dá medo, é um baita de um suspense, né? O livro. Mas o problema é que daí a segunda leitura, por exemplo, que foi há uns 2 ou 3 anos, eu lembro até, Jones, que eu cheguei perto de você e falei assim, nossa, estou relendo 1984, livrão, né, não sei o quê. Assim, você fez alguma piada assim? Não, imagina, vai ser uma porcaria o livro. E realmente é muito bom. Mas hoje é impossível ler o 1984 sem associar a tudo que a gente está vivendo, né? Então, assim, esse caráter de fantasia se perdeu. O que você acha, Jones, primeiro, antes do Chico falar? Você acha que você leu lá naquele tempo como uma fantasia e que essa análise que a gente faz... Eu li imaginando como deveria ter sido a vida na União Soviética, porque quando eu estava na escola, ali 10, 12 anos, a União Soviética era algo que existia, né? Tão velho que eu sou. Então, era o que existia, só que na minha cabeça de estudante que foi doutrinado, mas que a gente não... Eu nunca tive aula falando de não era de campo de concentração na União Soviética, dos expurgos, nada disso. Então, para mim, a União Soviética era só rival dos Estados Unidos e eram comunistas. E eu achava legal o programa espacial soviético, eu era fascinado pelo Buran, que quem não sabe é o ônibus espacial da União Soviética. Eles tiveram um também, que era mais legal ainda que o americano, porque ele era não tripulado, ele pousava sozinho. Pensa a tecnologia disso. O cachorrinho chamava Laika. Igual a cachorrinho Laika. Não, quem gostava de espaço era a criança que adorava a NASA também.
mas gostava Então a gente não tinha isso, não Você é tinha uma criança comunista, basicamente. Não, gostava da NASA, né? As crianças Enfim, eu gostava de espaço. Era a minha pira de criança nerd, era o espaço. Então, eu gostava disso. Quando eu li o livro e comecei a associar com a União Soviética, eu pensei, cara, o que esse pessoal passou, né? Foi algo assim muito terrível, né? Então, e eu não conseguia me imaginar vivendo, porque algo tão sufocante, porque a década de 90 e 80 no Brasil foram décadas de extrema liberdade, foram décadas incríveis, né? Quem viveu, viveu. Era muito legal viver no Brasil dos anos 80, apesar de tudo, né? E Mamonas Assassinas. Hiperinflação, de tudo isso, foram 2 décadas, olha, assim, show de bola. Parabéns aí aos responsáveis pelas 2 décadas. Mas então, teve isso, de fazer essa associação, e foi aí que eu comecei. Foi um livro que para mim serviu de alerta, viu? O primeiro livro que abriu meus olhos. Por que você não avisou o Michel Temer, então? Eu devia ter alertado. Michel, lê isso aí, devia ter alertado todo mundo. Vai acontecer isso. Mas antes que você se enrole aí, Chico, e você? Como foi? Assim, qual a sua impressão do 1984? Quantas vezes você já leu o livro? Só leu uma vez? Leu 200 vezes? Não, demais. Até porque eu trabalho também com literatura, eu já li acho que umas 4 vezes, mais ou menos. Nossa, mãe. Foi umas 4 vezes. E aí é engraçado, porque quando eu tinha essa pergunta no roteiro, eu falei assim, puta, qual foi a minha primeira impressão? A primeira, quando eu fui ler. E foi também nos anos 90, nessa época aí. Por isso que eu te perguntei se era fantasia ou datado, porque quando eu li, eu sei que era uma ficção, que era quase uma ficção científica, aquela coisa toda, mas é impossível ler o 1984 como um livro de literatura. Você lê ele ou como um livro quase que contando uma história que já aconteceu, ou como sendo um livro em denúncia de um estado de coisa que está acontecendo. E me parece que o sucesso do livro vem disso, vem do fato de que... Aliás, o Orwell tem um livro dele chamado Por que Sou Escritor, em que ele claramente diz assim, eu nunca quis escrever uma obra de arte. Eu sempre quis escrever, fazer da arte uma escrita política. É um panfleto. Um panfleto, né? Denunciar uma mentira, chamar atenção para alguma coisa. E de fato, essa é a pegada do livro, né? Tanto que literariamente, para mim, o livro promete mais do que entrega. O livro frustra, em certos sentidos, no aspecto literário, da construção da coisa. E eu tenho a curiosidade para saber, não vou estar aqui, nenhum de nós vai estar aqui, mas quando acabar todo o contexto da própria modernidade, porque eu acho que é um livro que retrata os estertores da modernidade, quando vier uma coisa nova, eu não sei o quanto esse livro continuará sendo lembrado. Do mesmo jeito, por exemplo, você pega a Divina Comédia, do Dante. Por que a gente lê o livro até hoje? Porque ele tem aquela estrutura transcendente do inferno, purgatório e paraíso. Quando você lê, você consegue ver aquilo na tua vida hoje em dia. Mas tem toda uma camada histórica do contexto político da época, uma par de personagens colocados. Você não faz a menor ideia e não tem o menor interesse em saber. Sim. Você não quer nem saber que o Dante estava exilado, ferrado, estava nos Estados Unidos, lá tentando do Trump da época para ver se fazia alguma coisa. Você não lembra disso, porque aquilo que é universal naquele livro, o que era momentâneo ficou datado. O 1984, eu acho ele é tão circunstancial, é tão de um tempo, de uma época, que eu não sei o quanto, se essa época acabar, se ele vai continuar sendo, digamos assim, lido por algum valor, alguma coisa que vá além do ser um espelho da sua época. O Stendhal dizia, né, que a literatura é um espelho da sua época, da sociedade, da humanidade. Eu acho que o 1984 e foi assim que ele escreveu, né? Ele pegou o que estava acontecendo e pensou, aonde vai dar isso? E ele botou em 1984, aquela dinâmica totalitária. Então, quando eu li, eu fiquei muito impressionado por ver essa dinâmica, porque aquela pergunta, por que os alemães entraram naquela pira? Por que os russos deixaram aquilo acontecer? E quando você lê 84, você vê, caraca, não é tão difícil assim de acontecer. Então, a minha primeira impressão foi de um livro muito impressionante, muito profético de muita coisa, mas aí por isso eu digo, para mim acho que não tem mais como acontecer algo parecido, justamente porque se escreveu livros assim. Agora, quando você vai ler agora, né, e aí você vai começando a entender até muito do mecanismo social que nós estamos enfurnados, inclusive o sistema de rede social, de algoritmos, como é que funciona, como a gente acaba sendo engolido por um sistema que o 1984 está retratando, que chega a ser muito assustador, né? Então o livro ele se torna mais atual ainda hoje do que na década de 90. Porque nós estamos muito mais perto de uma situação dessa do que outra. Ele tem um caráter que nem o Revolução dos Bichos. O Revolução dos Bichos, obviamente, tem um caráter maior de fábula. Sim. Eu acho que eu acho que a Revolução dos Bichos com certeza vai ser, porque é um negócio sobre poder, né? Quem sobe
na escadinha do poder e depois oprime quem está lá embaixo, mesmo que tenha vindo daquela mesma base. Mas o 1984 eu acho que também tem um pouco de fábula, sabe? Eu acho que ele pode perdurar porque ele tem um pouco assim de ser algo que não... Hoje ele está mais atual, isso é verdade, né? Ele está cada dia mais atual. Mas eu acho que ele tem um pouco também esse caráter de fábula que eu acho que evita que ele fique tão datado, que ele fique datado assim como... A internet permitiu um grande irmão que é muito parecido, cara, com aquilo que ele tem. Vocês estão falando aí, eu pensei aqui que daqui a uns dias vão inventar e transformar 1984 numa comédia romântica. Se duvidar, dá pra fazer isso. Mas olha só, vocês dois falaram aí que vocês se assustaram quando leram o livro. Eu só queria dizer antes, uma coisinha, só um registro, que eu li esse livro porque estava na lista do Tesa, sabe? A famosa lista do Tesa. Para quem não sabe, o Cristóvão Tesa é um escritor. E ele dava aula... escritor e ele era professor da da Federal, e ele dava uma lista lá de, sei lá, uns 50 livros, e a gente tinha que escolher o que ia ler e tal. Era na Gazeta, quando eu era editor lá do Gazeta de Cultura. É uma matéria bem legal. É uma lista que formou muita gente e me formou. Eu li lá e, enfim, eu só lembro que... Década de 90 também. Procurem no Google lista do Tesa, Gazeta do Povo, vocês acham a matéria explicando. Então, mas os dois falaram nisso de assustada. Aí entra aquela minha pergunta, que é a tese desse programa, né? Que é um livro prejudicial, principalmente, assim, para quem só leu um livro na vida. E a gente viu, esse livro, eu não sei, eu acho que ali foi o Jordan Peterson, deu uma reavivada, o Olavo também falava muito, né, do 1984, e o pessoal, obviamente, se interessou, é um suspense, é um page-turner ali, você vai virando... Mas o problema é que daí o pessoal para aí, só lê isso. E a minha tese... Será? Não, diga, desculpa. Não, é que eu tô pensando assim, não sei, mas é por isso que eu tô te falando. Você acha que não? Parece que só leram isso mesmo. Muita gente... Obviamente a gente tá partindo de uma generalização aqui, novamente, né? Figuras de linguagem e tal. Não, mas eu entendo que tem muita gente que toma o livro muito, né, a ferro e fogo, assim. Esse aqui, não, é isso e acabou, né? É um Pequeno Príncipe para muita gente. Virou um Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe que será tema deste programa daqui a algumas semanas. Ele cita-se muito, mas eu desconfio muito de quem leu. Se é que leu. Piada? Não, a gente vai realmente fazer um programa sobre o Pequeno Príncipe. Vamos fazer legal, eu gosto. Então. Mas é isso. É tipo um manual, uma coisa assim. Mas é porque a pessoa lê o livro, ela lê o livro como ou uma lente de aumento para uma realidade que ela está vivendo, ou como decodificador dessa realidade. Isso. Ou então como manual de instrução para ver como é que eu me viro nessa. E aí que é o problema, porque o livro ele é um inferno fechado. Não tem saída do 1984. Então quem vai em busca do 1984 para ver como é que eu combato o grande irmão, se desespera. E aí entra o problema que é da limitação do imaginário do leitor. Se ele só tem isso na cabeça dele, vai ficar paranoico. Achei engraçado você falar manual de instrução, porque tem gente que usou não como sair, mas como implementar. Implementar, exatamente. Veja só, Jones, o Francisco Corsim concorda comigo, por isso ele é muito inteligente. Fez um comentário muito inteligente. Agora discorde, por favor, da minha premissa. Eu concordo que algumas pessoas, de fato, elas transformaram o 1984 num Pequeno Príncipe, né? E como ele está muito disponível, né? Caiu, né, o copyright, né, os direitos autorais com os 70 anos da morte do Orwell, né? Todas as editoras têm. Todas as editoras, tá em todas as livrarias, ficou barato o livro, então por R$10 você comprava uma versão impressa do livro, né? Então isso ajudou a popularizar. E com a popularização, tudo que vira popular, né, os fãs, que nem fã dos Beatles, né, cara, fã dos Beatles, tem pessoas que são muito legais, porque o grupo é o melhor grupo da história da música, pop mundial, mas, né, chega daí o fã que começa a pentelhar muito por causa dos Beatles, é igual o fã do 1984, e tem uma galera aí também fã de outras coisas que também é chato. A famosa banda é boa, os fãs que estragam. Deu uma boa ideia o Jones da gente fazer um programa também sobre os The Beatles, né? Os The Beatles. Claro. Só um detalhe disso de ficar famoso. Eu fui consultar algumas coisas em 2013, quando saiu aquele do Snowden, as revelações que ele fez do Estado americano, era muito sobre, olha como o grande irmão está aí. As vendas subiram 7.000% do livro.
muito pelo medo de que aquilo fosse ser real, e o 1984 então já explicaria o que estava acontecendo. Quando o Trump foi eleito pela primeira vez também, acho que foi uns 300%. E aqui no Brasil foi exatamente, quando o Bolsonaro foi eleito, foi aonde... Quando estreou o Big Brother, será que não aumentou? Não, porque ainda não estava nisso, né? O Big Brother tem quantas edições já? 25. Então, começou numa época em que a gente não estava tão... Isso aqui é 25 porque começou em 2000, né? Exatamente. Não, é porque você assiste... Dava para brincar com a ideia do grande irmão. Pois é. O livro não tem humor, né? Nem humor negro, nem nada, né? Não, é o universo fechado. Até por isso que o filme é chato também, né? O filme com o William Hurt tava na Prime, não sei se ainda tá. Eu não sei. Esses tempos tava no Prime Video da Amazon. Engraçado, né? Tá no negócio da Amazon. Mas, olha só, é o mundo que a gente vive. Mas o filme é bem... Porque não tem esperança, né? Então, não tem aquela catarse, não tem nada disso, né? Então, você assiste sabendo que vai sofrer, né? Vai ser o tempo todo um ambiente opressor, não tem muito para onde ir. Cara, eu sei que a gente fala, né? Um manual de instrução, a gente fica sem saídas, mas você começa eu acho que a grande questão do livro, e é nisso que o livro se insere como fábula, é o indivíduo contra o Estado e a falta de qualquer poder do indivíduo contra o Estado é infinitamente... O poder é muito maior. Ele é um universo fechado, mas ao menos ele acende a luz, né? Você está muito no escuro. Ele acende a luz para você ver o tamanho da desgraça que você está. Assim, é terrível, mas quando você tem uma noção de limite... É preferível ser torturado no escuro ou no claro? O que você acha? Mas olha, se nesse momento a gente está falando de arbitrariedade, está falando de... Pode ser uma influência do livro, que a gente viu isso, a gente tenta identificar no começo. Olha, gente, isso daqui está caminhando para um rumo, né, perigoso. Então, se a gente deixar, a gente vai chegar num ponto que a gente não vai poder fazer nada. É um livro que faz, não deixem chegar nisso. Putz. Vamos lá. Lembrando os slogans aí do Ministério da Verdade, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Não tem muita gente que depois de ler o 1984 se considera mais livre. Justamente por isso que está vendo, né? Tem uma luz ali acesa, mas acaba escravizada por esse medo. Que o medo escraviza, né? Mas eu acho que é o medo que faz a pessoa ler, no final das contas, assim. É o medo de que isso possa estar acontecendo, deixa eu ver, né? E como o livro não tem a saída, né? Ele não tem... A coisa termina muito mal ali, né? Então o medo ele se torna assim, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Então o que eu acho paradoxal do 1984, mas não é culpa do livro. Eu acho que é culpa já de um imaginário muito limitado das pessoas. Uhum. Então quando aquilo tem um impacto muito grande, mas a pessoa não tem recurso, não tem recurso fora para dizer, olha, isso aqui é um inferno, mas pode existir um purgatório ou céu, vamos dizer assim. Quando a pessoa não tem isso, ela fica presa naquilo ali. Então o medo de que aquilo possa se replicar, né, ela introjeta nela. E aí que o paradoxal e o louco é o seguinte, que na estrutura do 1984, a forma como se chega naquela distopia é através do medo, que depois você manipula através do ódio, do despertar o ódio mútuo. Então, se você só fica com medo daquilo, você começa a ficar imediatamente já contra a possibilidade do grande irmão, já começa a crescer aquele ódio. Então você começa a ficar refém daquele medo, e para mim o louco é isso, você começa a criar um universo distópico e totalitário em você. Em você, porque às vezes você começa a ver o grande irmão em cada canto, em cada esquina, te perseguindo, e está acontecendo isso, e qualquer coisa que acontece na internet, você começa a comprar muito facilmente aquilo que parece que comprova o medo que você já sente. Porque daí fala, tá vendo? É o 1984. Né? Como a gente sempre brinca, né? Dependendo da pessoa que você está escutando por aí, daqui 3 frases vai aparecer uma referência ao 1984 como se fosse uma prova de que o que está acontecendo é o 1984. É um encurtamento e um facilitador na comunicação, mas quando você fica refém desse medo, ficar refém do medo é entrar no universo do 1984. É paradoxal isso. E as pessoas fazem isso voluntariamente e não percebem, né? Exato. Por isso que eu estou fazendo esse programa aqui, para alertar as pessoas. Não pode ficar só com 1984. O mais triste é que, por exemplo, 1984 claramente fala, né, de sistemas totalitários, né? Eu acho que a gente fala muito da União Soviética, mas a gente pode lembrar também do nazismo, né? Que também era um sistema totalitário, o Estado comandava tudo. Mas eu acho que ali, quando fala dessa paranoia, é que os Estados totalitários socialistas, eles elevaram isso à condição de arte. Sim. Então você não podia confiar no seu filho, o filho não podia confiar no pai,
ou você não podia confiar no seu vizinho. Não podia contar piada. Piada, né? Enfim, tem o filme, que é um ótimo filme, A Sombra de Stalin, não, A Morte de Stalin. A Sombra de Stalin é outro filme, que também é bom. Mas a Morte de Stalin, que o filme começa... Maravilhoso mesmo. Né, começa com... Eles têm que voltar para o teatro para fazer a gravação, porque o Stalin quer ver aquilo lá de volta, enfim. E tem uma parte lá também que eles têm medo de socorrer o Stalin, porque o Stalin tem um AVC, né? AVC. Ele morreu por falta de atendimento. Exato. Ele morre porque os caras não sabem o que fazer, preferem esperar de tanto medo que tem. Então, naquela sociedade ali, havia um nível de paranoia muito grande. E, para mim, a tragédia disso aí é que eu acho que a maioria das pessoas... elas seriam ótimas dedo duros de sistemas totalitários. Adorariam usar o sistema a seu favor para prejudicar quem elas não gostam. Tem um livro do Orlando Figes, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Sussurros. Se você ler, o 1984 fica fichinha. Porque você tem pessoas, ele entrevista pessoas que já estão com seus 80 anos de idade e o marido não sabe o nome da esposa. Mesmo já tendo acabado a União Soviética. Por quê? Para não ter o risco de, se for preso, saber qualquer coisa da pessoa com quem você convive. Então, imagina. Ou seja, a realidade era muito pior. Muito pior. Em 1974. Muito. Pois, mas aí a gente vai deixar o pessoal com mais medo. Nós estamos começando o programa. É alternativas. Mas você acha, Jones, que o pessoal fica... Assim, nós três aqui lemos o livro, ficamos com medo, mas, óbvio, a gente tem outras referências e tal. Você não acha que é muito perigoso quando a pessoa só tem essa referência, ela virar escrava desse medo? Porque nisso o livro é muito eficiente, né? Ele realmente causa o medo das pessoas. E como, de repente, se libertar disso? Ler mais livros, né? Quem sabe, né? O pessoal fica com um livro só. Tem que ler mais. Só no gênero, né? Olha, tem muita gente grande por aí que faz, eu não costumo ler livros de ficção. Eu gosto de ler não ficção. Tá na moda isso agora, esse discurso que ficção é bobagem, perda de tempo. Para mim é um atestado de burrice tão gigantesco que eu não tenho mais... Eu não quero ouvir absolutamente nada. O mais engraçado é que as pessoas falam isso, né? Orgulho. Sei lá, É como se fosse... Como se fosse jogar, sei lá, pickleball. Eu só acho que tá falando de né, a Branca de Neve, né, e os Sete Anões, né? Não, é outra coisa. É assustador os tempos que vivemos. Mas uma coisa interessante do 1984, dizem que ele é um pouco inspirado no Nós, do Yevgeny Zamyatin, que é um livro de 1920. Tá certo essa pronúncia? Do Yevgeny Zamyatin. É escrito assim, na versão que eu comprei. É o Johnny Russo, né? Johnny Russo. E é um livro também que tem a questão da pessoa estar apaixonada pela outra. E é uma distopia também, as pessoas elas trabalham só no que o governo... É bem baseado também na União Soviética, até porque o autor era soviético, diferente do Orwell. Então, esse livro também tem essa questão do amor ali como central, né? E as duas coisas, quer dizer, não é central, mas tem essa parte de você estar apaixonado por uma pessoa e no final, né, a traição, né? O amor não acontece porque o sistema você não consegue nem... que seria, né, acho que é o maior mandamento, né, amai-vos uns aos outros. Como e é o maior inimigo do Estado, esse mandamento. É o maior inimigo do Estado e é ali o que... A impossibilidade de amar é uma das coisas mais terríveis. Exatamente, o amor não acontece, né? Nesses dois livros o amor sempre é barrado pelas circunstâncias. Falando do contrário do amor agora, vocês dois já participaram do ritual diário dos 2 minutos de ódio, que vou combinar, né? Assim, essa pra mim, aliás, quando eu reli agora, é a coisa mais impressionante. Eu lembro que eu escrevi na época, assim, que era até difícil você entrar numa rede social depois de ler esse trecho do livro que fala dos 2 minutos de ódio. Porque a gente participa disso voluntariamente. E assim, isso outra contradição do livro, que o pessoal, você lê o livro, você fica com medo de estar participando daquele ritual, é um negócio totalitário para controlar. Mas na nossa realidade, a gente participa disso voluntariamente, com prazer até, um inegável prazer. Vocês já participaram hoje dos 2 minutos de ódio? O Chico Ranzinza deve ter participado umas 2 horas de ódio. Se eu entro no X
e vejo qualquer... Eu tenho raiva de quem fala X. Vou exercer o meu ódio agora. Eu tô brincando, Não, toda vez que eu vejo aquela... Como é que é? Fugiu o nome? De ambulância? Como é que é o nome? De polícia? Giroflex? Toda vez que bota aquilo urgente, cara, 2 minutos de ódio profundo. Nunca é urgente, cara. Nunca é urgente. Nunca é. Mas é mirim, né? Reportagem exclusiva, né? Ou entrevista exclusiva, que nem tem Então, exclusiva. eu nem leio. Eu já tenho raiva do urgente, entendeu? Já me é o 2 minutos. Não, eu não vou mais dar atenção pra esse negócio. Mesmo que seja, eu não quero mais saber disso aí. Mas é bem isso. As redes sociais, quando você lê, para contextualizar, para quem não lê o livro, os 2 minutos de ódio é algo obrigatório que as pessoas têm de se dirigir até uma televisão e vai ser colocado o grande inimigo da nação. Sim. Né? Que você tem que. Aí é o momento de você descarregar o teu ódio pra cima do cara. Né? Então você, tipo, é como se tacar pedra mesmo, uma crucificação, uma coisa assim. E é um momento de descarrego. É um momento de descarrego ali. Então, quando a gente vê nas redes sociais, quando estoura qualquer coisinha, né? Seja para um lado, seja para um outro, sempre tem os minutos de ódio. Por exemplo, ontem saiu o negócio do Léo Lins. Tivemos os 2 minutos. 2 minutos não, nós ficou 24 horas de ódio. Terça-feira. Terça-feira, porque nós estamos gravando, não é ao vivo. Mas essa semana, aliás, foi recheada de minutos de ódio. Ontem estava difícil. Porque se sai aquela notícia daquilo que você não concorda, ou qualquer coisa, você não vai refletir sobre aquilo. Você vai acabou-se tudo. Agora não tem mais nada. Agora tem que pegar, sei lá, tem que pegar armas. 1984. Exatamente isso. Então esses 2 minutos de ódio, eu acho que é a coisa mais impressionante. E aí, só que aí tem uma coisa que no 1984, ele pega, as pessoas entram nisso pelo medo. Eu acho que o tempo que a gente vive está mais pro Admirável Mundo Novo, porque o Admirável Mundo Novo pega pelo prazer, né? A gente vai falar de Mundo Novo ainda, mas sim, juntar pelo prazer. E essa coisa do 2 minutos de ódio, ele tem a hora do ódio, mas é pelo prazer que você sente depois do descarrego. É o processo do bode expiatório, né? Então, constantemente você bota o bode expiatório para você poder ficar mais calminho e poder aguentar a opressão do grande irmão. É a coisa mais assustadora do livro. E todo regime tem um inimigo, né? Por exemplo, agora você vê aqui o Brasil está 2023, 2024, 2025, 2 anos inteiros já e 6 meses de governo Lula, e o único assunto que se tem é Bolsonaro. O único assunto do governo é Bolsonaro. Então, ele depende do Bolsonaro. Eles ficam o tempo todo falando, o Bolsonaro isso. INSS, não, foi o Bolsonaro. Só faltou, né, falar que foi o Bolsonaro lá pessoalmente que levou o dinheiro pro Frei Chico, que é irmão do Lula. Não, pega aqui. Você não se surpreende com a passividade, assim, com que as pessoas se submetem a esses 2 minutos de ódio? Eu já refleti muito sobre isso, você sabe disso, né? Agora eu vou bancar um pouco superior aqui. Que as minhas redes sociais só tem 2 coisas. Vídeos antigos de futebol e vídeo de gatinho. De gatinho mesmo. Gatinho, não de pessoa. De 4 patas. De 4 patas. Abafa. Que é isso? De 4 patas. Que eu gosto de gato, né? É um bicho legal. Então... Você vai se complicar mesmo. Vou me complicar, não, mas... continue falando aí. Não, vamos lá. Mas então, só tem isso nas minhas redes sociais, porque eu decidi que, cara, eu não vou participar disso daí. Não quero participar. Óbvio que tem dias que eu tenho vontade de ir lá e é os únicos momentos que eu faço... A profissão obriga também a entrar em contato. Os únicos momentos que realmente eu cedi aos 2 minutos de ódio foi em relação ao nosso Atlético Paranaense. Aí já não é... Mas eu tenho certeza... Vamos elevar o nível do debate, por favor. Porque daí eu vou lá. O outro dia o jogador reclamando que foi jogar em Pato Branco, lá, então está cansado, não sei o que. Pô, meu amigo, foi no lombo de uma mula, pô. E daí, pô, o cara... É 90 minutos de ódio por semana. Pelo amor, 90 minutos de ódio, né? Mas, enfim, todo mundo já viveu isso com o seu time aí, todo mundo que tá em cima já teve embaixo, etc. E tal, então todo mundo sabe, a gente também já teve por cima da carne seca, a gente sabe. Mas eu refleti muito sobre isso, dessa questão das redes sociais, e falei, cara, não dá. Porque você... Primeiro que não faz diferença nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma, não faz O diferença. seu tweet não faz diferença nenhuma. Isso é a coisa... Quando você se toca disso, as suas palavras ali não cara, acho que eu fui... Essa eu acho que eu fui convertido por um meme, que eu vi um cara lá com 70... Lá no leito de morte, assim...
eu deveria ter tuitado mais. Ninguém vai pensar isso, né, cara? Exatamente. Ninguém vai pensar isso, eu deveria ter Tem ficado aquele mais outro que tempo é na bom rede também, que é alguém social. chamando, falando, vem cá, agora não posso, tô corrigindo alguém, tem alguém errado na Tem internet. alguém errado na internet, preciso corrigir. Cara, olha a loucura. E você abre ali, a gente tem que ver o X todo dia lá, porque a gente seleciona, né, as frases da semana e tal, para mandar para o nosso amigo Ari Fuzevich, né? Ou a gente tem um grupo lá que a gente seleciona as frases para colocar na seção Frases da Semana, que é a coisa mais legal da Gazeta do Povo. Entre lá todo domingo. É bem divertido. E o Ari é um ótimo frasista, né? Então, eu convivo com esse lixo, esse lixão, esse chorume, todo dia. E é muito fácil você ceder, não, eu preciso da minha opinião, eu preciso. E não muda nada, gente, não vai mudar nada. Então, mas esse ponto do livro foi muito presciente, né? E outra coisa que ele profetizou muito bem é a questão de como, não vou dizer só a esquerda, mas a esquerda gosta muito de fazer isso, né? Guerra é paz, escravidão é liberdade. A novilíngua, né? A novilíngua, cara, porque hoje a gente vive num período e se questionar, né? E nas universidades, né, você vai ler, qualquer tese é um outro idioma, né? Uma coisa completamente... Cara, hoje estava lendo... Nada significa nada e tudo significa qualquer coisa. Estava lendo a tese, porque o pessoal da esquerda tem isso, né? A tese para isso. A tese da União da Juventude Comunista para o encontro da UNE que vai ter. E a tese deles, cara, a gente tem que estatizar as universidades privadas. Sério, a gente tem que ter cota até pro, sei lá, cara, o cara que anda plantando bananeira na rua tem que ter uma cota lá pro cara que... Sabe, assim, é um negócio totalmente fora da realidade. Costa para calvo, eu sou a favor. Pra barriguinha se o cara é calvo na época do vestibular, ele merece uma cota, né? Porque, coitado, né? Ser calvo com 18 anos. Enfim. Agora, Chico, eu queria saber de você aí, por que essas distopias, né, não só 1984, daqui a pouco a gente vai falar das outras também, nos fascinam tanto, né? E, assim, falar um pouco também sobre o nosso imaginário da ficção política, porque a gente tinha uma tradição ali, mesmo suspenses, né? Tinha thrillers políticos, tinha romances de ideias que faziam esse papel, né? Ampliavam o nosso imaginário. A gente está falando de ficção ainda, mas também tratando aí dos temas atuais. Mas isso se acabou até pela velocidade das coisas. É impossível você escrever livros políticos hoje em dia. Mas é isso, por que essas distopias fascinam tanto e elas marcam assim, o nosso imaginário? A gente não quer saber. É curioso, a gente não quer saber de ficcionalizar a realidade mais. Talvez ela esteja ficando tão complicada que a ficção não... Ou um outro efeito também, né? Talvez exista, só que a gente não fica nem sabendo, né? Porque, por exemplo, se eu pensar no Leonardo Padura, que é o escritor cubano, que escreveu um livro maravilhoso lá do O Homem que Amava os Cachorros, que é a história do Trotsky, né? Saindo da União Soviética, é absolutamente maravilhoso. Ele entra, é um thriller, né? Político e tal, não é da nossa época, daquele período, mas você vê que existe essa vida. Se você pegar o Houellebecq com Submissão, por exemplo, que é uma espécie de distopia lá, 1984, só que, depois a gente pode falar melhor disso, mas tem essa coisa de ver aquela coisa da islamização e tudo mais. Então, é engraçado que ele não é opressivo, né? É um negócio que você vê, acontece isso. Você sabe que eu tenho a teoria de que o Houellebecq é o maior piadista da literatura contemporânea. Eu leio os livros dele e rio pra caramba, acho uma piada, uma grande piada. É perigoso, hein? Paulo Pouso é bem perigoso. mas, enfim, talvez exista, só que assim, a gente não fica mais sabendo, não chega, sei lá, nas grandes editoras, ou não chega a ter o hype, ou assim, as pessoas já não leem mais, quer dizer, a própria ficção está se tornando cada vez mais supérflua, né? Tá perdendo claramente a primazia para vídeo, por exemplo, né? Com a inteligência artificial, então vai ficar cada vez pior. O pessoal fala de utopia, não fala de... Ninguém fala... Quer dizer, ninguém, isso é exagero meu, mas as pessoas pararam um pouco de falar de 1984, embora esteja sempre na lista dos mais vendidos ali, mas falam, o Black Mirror. Sim. Então eles vão pegar... Mas isso é muito Black Mirror. Mas vocês já fizeram Então, eu fiz esse trabalho, por conta do trabalho, que foi fazer um histórico das distopias. Como elas vão conversando umas com as outras e elas vão meio que atualizando a realidade distópica na qual a gente está. E aí tem uma coisa que... Vou usar aqui, botar uma tese, levantar uma tese.
Porque a distopia, você imediatamente associa com utopia, né? A palavra utopia foi inventada pelo São Thomas More, onde ele imagina como seria o mundo ideal para dizer que não tem como acontecer. Por isso que utopia, a etimologia é um não lugar. Não tem como acontecer. Não é realizável. A República do Platão, de certo modo, também foi escrita num período muito complicado, onde o Platão falava, se fosse o ideal, seria mais ou menos assim, mas se percebe pelo próprio escrito do livro, não tem como existir essa república. Só que quando a gente vai entrando na era da modernidade, você tem acho que é o Francis Bacon, se eu não me engano, que tem um livro dele inacabado, que se chama Nova Atlântida, que ele faz, acho que o personagem ele sai do Peru até a China e no meio do caminho ele se perde e acha a Nova Atlântica. O que é a Nova Atlântica? A Nova Atlântida é o lugar onde a ciência vai salvar a humanidade. Vai se encontrar todas as curas. Então, a minha tese é o seguinte. A modernidade, ela é uma tentativa de viver uma utopia. Sim. Uma utopia na qual nós vamos... Não precisamos nem pensar mais, porque a inteligência artificial vai pensar pela gente. E, de fato, a gente conseguiu construir um monte de coisa que construiu essa utopia. Mas uma utopia é um não lugar, que significa dizer que se você criar aquele negócio, não vai se sustentar. Então, em algum momento, a utopia vai dar ruim e vira uma distopia. Que a ideia de distopia deu errado, é o lugar errado. Acho que é o Adam Smith, é o Adam Smith quem primeiro usa a palavra distopia. Ele diz assim, a utopia é uma coisa muito boa, a distopia é um negócio que vai dar muito mal. Vai dar muito errado. Quando começa a ter a ficção das distopias, você começa a ver claramente que é exatamente assim, dentro desse mundo, se der errado, o que acontece? Vamos levantar a hipótese, se der errado todo esse negócio aqui, para onde vai? Já deu, né? Já deu. Foi o pior século da história da humanidade. Pior século. O Wells era uma das grandes inspirações também do George Orwell. Acho que foi não me lembro qual foi o futurista dele, que ele se inspirou para escrever o 1984. Quando você vai vendo a sequência dos livros, né, para chegar naquilo ali, você vai vendo que as distopias elas vão acompanhando melhor um espelho da realidade moderna, acompanha melhor o que está acontecendo do que todos os demais gêneros. Então as distopias começam a ganhar um certo lugar que explica melhor a realidade do que qualquer outra coisa. E aí se você pega o arco, você vai vendo assim, 1984, depois tem vários, Laranja Mecânica, por exemplo, onde você tem aquela coisa, é a coisa da juventude, mas é uma coisa meio que pela violência, pela brutalidade. Eu consigo ver Laranja Mecânica numa figura do Alexandre de Moraes, por exemplo. Você consegue perceber que é 1984? Nem tanto. Tem um negócio ali que é mais brutal, porque 1984 a coisa está meio consolidada. Se você chega no Black Mirror, por exemplo, tem alguns episódios do Black Mirror que assim, já estão acontecendo, créditos sociais já é uma realidade. A tal da lei magnística, que se for aplicada, é literalmente isso, porque o sujeito pode ficar banido do mundo virtual e está banido da vida como um todo. Walking Dead é uma distopia assim, que, cara, se der ruim, se tirarem o mundo da tomada, quanto tempo você acha para virar zumbi, cara? Não precisa de zumbi. Não vai precisar de zumbi. 3 dias virou do avesso o mundo como um todo. Então as distopias, elas não lidam só com o nosso medo. Eu acho que elas também retratam a utopia da modernidade, que obviamente não tinha como se sustentar, muito porque para se sustentar ela teve que cortar a dimensão do transcendente, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então vai sobrando as distopias. Quanto mais próximo a gente chega do fim dessa era, e acho que todo mundo meio que concorda que a modernidade está acabando de maneira líquida, né? Como diria lá, está indo para pós... mas pode demorar séculos, mas estamos num ponto que é de degradação, não é de progresso, como as pessoas imaginam. Por isso só sobra distopia. Uma das minhas hipóteses é mais ou menos essa. As distopias ficam sobrando mais, porque de certo modo vai ser a única coisa que ainda tem alguma conexão de fato com essa realidade. E daí talvez as pessoas procurem mais esse tipo de coisa, porque vai dizer mais da realidade que elas estão ou com medo ou que elas estão enxergando, né? E é um problema de imaginário, porque é mais ou menos como você só... Vou usar de novo a analogia com a Divina Comédia. É mais ou menos você não ter nem purgatório, nem o inferno. E, portanto, vira uma diabólica tragédia, que é exatamente a estrutura do livro do 1984 e de várias das distopias, né? Todas elas têm essa dimensão. E o Chico falou de imaginário, esperança, né, Jones? Precisa do imaginário, né? Você precisa enriquecer esse imaginário, senão você fica, novamente, restrito a esse medo, a esse pesadelo todo aí que todas as distopias descrevem, né? A gente tem bastante essa conversa, né? Eu, você, o Omar Godoy, que é editor lá em Ideias, que é a crise do imaginário, né? A gente vive, né? A gente estava falando que essa crise é muito forte no Brasil, né? Porque a gente tinha, né? Grandes sonhos para o país, grandes projetos, pessoas que incorporavam esses projetos, né? Você pega pessoas que eram de excelência em suas áreas
concordando ou não com essas pessoas, Tom Jobim, o Pelé, Oscar Niemeyer, né? Eram pessoas que tinham algum tipo... Eu sei que o Alguém discorda do Pelé? Não, Eu tava pensando. não, do Pelé não, mas o Oscar Niemeyer, Sim, claro, Tom Jobim, claro, etc. não, O Oscar Niemeyer é um comunista, não sei o quê, mas era um uma imaginário. referência, com certeza. Não, e tinha uma questão de imaginário, né? De você, por mais que seja o Brasília lá, tudo mas- isso, a gente pode falar, né? Uma cidade que realmente aquela utopia não deu certo, mas era uma questão de imaginário. Hoje a gente não tem, a gente vive pro dia seguinte. A gente não tem nada a longo prazo, não. A gente vive Então pro próximo ciclo eleitoral. é É sempre isso, né? é bem isso, essa esperança de sempre, não, agora esse cara vai dar um jeito e tal. Então a gente perdeu essa coisa de imaginar um futuro melhor, de imaginar grandes ideias, discutir grandes projetos. A gente vive, é uma mediocridade bem grande que a gente vive e eu até fico pensando quais são as origens dessa mediocridade que a gente vive. Eu acho que tem muito a ver com a gente transformar a vida numa disputa política. Então, porque esse rame-rame do dia a dia político é bem medíocre e é mais ou menos que nem você passar o resto da vida falando sobre Mas as aí- transferências que podem ocorrer no seu time de futebol. Aí entra a minha implicância chega a com lugar 1984 novamente. Eu tenho a impressão, você pode discordar de mim à vontade, mas não discorde, de que 1984 reduz o imaginário das pessoas, até, sei lá, de repente a pessoa leu alguma coisa antes, afunila aquilo, transforma tudo em medo e tira, até porque o livro não tem nenhuma esperança, não dá nenhuma esperança, mas parece que ele suga o que tem aquela esperança natural das pessoas, entendeu? É uma coisa meio mágica, mas também meio macabra. E Desesperançoso. é um livro não só... Ele espalha, ele traz uma mensagem de desesperança. Não é só acabar com a esperança. Parece que ele inocula a desesperança Você leu? nas pessoas. Você era adolescente? Não, pela primeira vez eu tinha 20 anos por aí. É uma idade que você não deveria ter sentido toda Não, essa... agora. Essa é uma leitura mais agora. É mais atual? Quando eu li como Não, fantasia. porque quando eu li a primeira vez, eu acho que seria impossível, quando eu tinha 16, 14, 16 anos, quando eu li a primeira vez, seria impossível ter algum tipo de desesperança. Não, mas Porque o adolescente, ele tem assim, não, eu vou conquistar o mundo. Mas a nossa geração tinha isso. Agora você aumentou minha preocupação, na verdade. Como é um adolescente lendo 1984? Porque realmente é uma idade que você está cheio de sonhos, de projetos, de esperança. De repente você lê esse livro, eu temo assim, que acabe sugando a esperança até de uma geração aí que parece que vem meio milista. Mas eu acho que esse efeito danoso, ele só aconteceria se, de fato, somente esse livro se tornasse meio que a Bíblia da pessoa. Tá, mas daí a gente tem o bundas, olha o cacófato, das utopias, das distopias. Sim, Né? Black Mirror, que você citou, que aí tem, Mirror Hunger pessimista, né? Eu acho Hunger que Games. tem dois também, episódios. Coisa de jovem eu já não sei. Mas esse termina com superando. Aham. O Admirável Mundo Novo também, de certa maneira, né? Te deixa com uma esperança no dia final. O Hunger Games, a menina vence lá no final. Era mesmo no final. Pô, desculpe os spoilers. Então vamos falar de outras distopias, né? Quem foi o responsável por popularizar 1984? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu lembro lá de ter lido lá na lista do TESA, isso foi em 1996, 1997, e assim, beleza, li, raramente via uma referência ao livro. Sei lá, eu estava tentando localizar no tempo isso, não sei quando aconteceu, se vocês souberem, me digam. Quando que começou todo mundo só a fazer referência em 1984? Eu consegui lembrar do Jordan Peterson fazendo isso, uns 10 anos, o Olavo de Carvalho fazendo também, mas já faz mais 15, 20 anos. Aqui no Brasil parece que foi o Olavo mesmo, né? Que deu uma boa popularizada, né? Acho que foi. Em 2013, quando teve esse negócio do Snowden, que foi quando deu o boom mesmo de quando ele entrou muito na moda, a ideia acho que casa com o fato dele ter entrado também em como é que é? Domínio público, né? Uhum. Também, acho que acabou sendo isso. Mas eu acho que o grande responsável por isso é porque talvez de todas essas distopias é a que melhor retrata e simplifica esse processo de, através do medo, você manipular e levar para um processo de manipulação do ódio,
da pessoa. Porque o Admirável Mundo Novo, por exemplo, ele é um pouco mais complexo, ele é mais refinado naquilo que está trazendo ali. E eu acho que o 1984 ele tem uma... E é mais assustador e mais real. Assustador e mais real. Mas o 1984, talvez ele seja mais direto. Ele seja mais eficaz justamente pegando pelo medo. Talvez essa dimensão que você vê do desesperançoso seja, por um lado, ruim. Por outro lado, seja fruto do mérito do livro de conseguir retratar o que acontece quando você só sente medo. E talvez esse seja o segredo do livro. O mundo foi ficando assustador. A sociedade de 1984 é uma sociedade que não existe nenhum tipo de confiança, né? Então, que é assim, a argamassa básica de qualquer sociedade de confiança. Se você não confia em ninguém, você não consegue nem fazer uma transação simples, né, financeira. Então... Consegue atravessar a rua se você não confiar. É verdade, porque você tem que confiar que a pessoa vai frear. Você não consegue tomar um chicabom, né? Como diz exatamente. Mas a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo. Você anda com medo de tudo. Eu acho que a gente chegou num ponto que essa confiança começa a ser iludida e as pessoas, pô, o que eu lembro? É o 1984. A gente vive num mundo que a gente não pode confiar em ninguém. As pessoas não confiam mais no que os outros estão dizendo, por mais que concordem. Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora e deve estar falando assim, o que tem por trás? Por que eles estão fazendo um programa sobre isso? O que tem por trás disso? Estamos com 50 minutos fazendo o programa, deve ser 50 minutos de ódio de várias pessoas que devem estar até nos comentários. É verdade. Entendeu? Agora, pensando nisso que vocês falaram, até uma pergunta que não estava programada aqui, mas eu considero o Admirável Mundo Novo melhor, se a gente for fazer um ranking ali das distopias. Mas será que 1984 também é muito popular porque a culpa ali está sempre do outro, né? O Estado também. O Estado é um ente externo ali. E o Admirável Mundo Novo obriga a gente a olhar para dentro, né? Porque a culpa é das pessoas, a busca pelo prazer. É voluntária, Você né? tem um inimigo mais claro, né? Por isso que parece Grande, que o Admirável Mundo Novo incomoda mais no que tem da nossa parcela de culpa nisso, né? Ele é mais amplo né, do que o 84. Talvez seja essa. Mas também tem essa dimensão dos meios de comunicação, né? Tipo assim, da televisão, do videocassete, depois vem o videogame, o computador, a internet, a tela. A coisa do grande irmão se tornou um negócio tão maior do que o próprio George Orwell tinha pego, que daí virou programa de televisão, virou uma referência muito, muito fácil. Talvez seja uma das razões do livro ter se tornado mais famoso do que outros. É porque você tem slogans, né? Você tem coisas que são fáceis de ser reconhecidas, né? O Admirável Mundo Novo não tem isso. Não, porque o Admirável Mundo Novo não tem um grande irmão. É que nem o último filme Missão Impossível. O vilão é muito ruim, né? Esse vilão. Que é a IA, a entidade, não sei o quê. Então, você fica assim, pô, parece o vilão da Marvel, né? O negócio. Tipo, aquele vilão, o Raio de Luz, lá não tem? Sim, que o vilão bom é o Pinguim, o Philip Seymour Hoffman. Sim, São 4. Sim, no 3. No 3, que é mudamos o programa. Eu tô aqui só pensando. O que eles estão falando? Mas eu gosto de, às vezes eu vou longe. Não, mas eu acho bom isso. Mas enfim. Mas é isso mesmo, você tem razão. Mas deixa eu aproveitar aqui então para pedir a assinatura pro pessoal. Que, pessoal, chegou a hora aqui, eu vou interromper essa nossa conversa então, para te perguntar, você já assinou a Gazeta do Povo? Bom, se você já é o nosso assinante, muito obrigado. Saiba que a sua assinatura é o que permite a realização de programas como este nosso Última Análise aqui. Agora, se você ainda não assina a Gazeta do Povo, está esperando o quê? Assine! A gente quer muito que você entre para a nossa comunidade. Assinando a Gazeta do Povo agora pelos links aí que você encontra na descrição ou no chat, ou usando então o QR Code na sua tela. QR Code é muito Black Mirror 1984 pro meu gosto. Você paga só R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Isso mesmo, é um desconto de 95% durante 6 meses para você que ainda não conhecer o nosso trabalho e com alguma sorte se apaixonar por ele. Se apaixonar pelas colunas do meu amigo aqui, Francisco Scorsin, se apaixonar pela editoria Ideias, que é comandada pelo meu amigo Jones Rossi, e se apaixonar pelos meus textos, se bem que aí pedir um pouco demais, né? As longas madeixas. Bom, isso sem falar nos outros colunistas do conteúdo jornalístico comprometido com a verdade, nas convicções, nos cursos
e nos e-books. R$ 1,90 nos primeiros 6 meses. Assine a Gazeta do Povo. E agora a gente vai voltar aqui para a nossa conversa. Eu quero que a gente fale, a gente já falou bastante também, mas vou falar sobre o medo, que isso é o que mais me preocupa nas pessoas que só leem 1984 ou então que leem esse 1984, sei lá, como uma Bíblia ou coisa parecida. Eu tenho um monte de pergunta aqui sobre o medo. Vamos lá. Medo é uma ferramenta de controle mais eficaz do que a violência? Não, lendo meu. Sim ou não? Sim! O próprio 1984 mostra. Talvez você precise da violência para instaurar um regime de medo, mas você só sustenta algo no tempo pelo medo. O Stalin, por exemplo, é um bom exemplo, né? Que é um gênio estratégico, né? Mas uma das coisas que o Stalin sempre fez, e ele morreu por causa disso, inclusive, ele inoculava um medo em todo mundo no entorno dele, né? Então, eu acho que ele fez sei lá quantos expurgos do pessoal que eram os seus ministros ali, tanto que acho que chegou no 5º ou 6º expurgo, não tinha gente de mais de 30 anos para colocar nos cargos, porque ele mandava matar todo mundo com medo que esses caras fossem traí-lo, como ele fez com os anteriores. Então, quando ele passa mal no quarto e ninguém ousa entrar ali, ele morre pelo medo dos outros, que ele mesmo construiu. Chega a ser poético isso, né? Chega a ser poético. E o Orwell, quando ele escreve essa dimensão, ele pega precisamente pela dimensão do medo, a gente vai normalizar o estado de coisas. Que talvez, num primeiro momento, a violência existisse, depois aquilo é normalizado. E depois a gente entra numa época do mundo, que é a Guerra Fria, por exemplo. O que é a Guerra Fria? Se não política através do medo. Quem que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, pelo medo você manipula muito mais do que pela violência, né? Mas talvez o medo ele não seja tão ou mais eficaz do que a dimensão de você do prazer, né? A ideia do Big Brother, por exemplo, do Estado saber tudo sobre você, né? Pelo medo. Se você não entregar, não, deixa eu ser um bom cidadão aqui. Mas hoje em dia, você entregou tudo para o Google, para o Facebook, para a inteligência artificial, voluntariamente, porque ele está te dando um benefício. E por isso que o Admirável Mundo Novo é mais real do que o 1984, porque pela dimensão do prazer, você manipula muito mais do que pelo medo. Mas, de fato, dentro do contexto do livro, é uma das coisas que a própria esquerda stalinista, revolucionária, que pelas armas, vamos pelas armas, percebeu. Falei, não vai funcionar. Isso não vai, a gente vive mais no mundo do Admirável Mundo Novo do que no mundo de 1984. A busca eu acho que sim, também. pelo prazer, por um conceito de felicidade que as pessoas relacionam diretamente ao prazer, né? Felicidade de prazer. E também as pessoas não entendem que felicidade é sacrifício. Né? Sim. Muitas vezes, né? Felicidade é sacrifício, é você se sacrificar. Guerra é paz, alguém vai falar, ó, tu já tá usando a nova... Mas não, realmente, a felicidade é sacrifício. Exatamente. Exatamente. E te preenche mais, né? Uhum. Então, mas a gente entregou muita coisa, né? Em nome de conceitos como felicidade, prazer, o prazer... A grande, né? O pessoal fala que a grande, o truque do diabo, né? Não, faça o que te dá, te faz feliz, te dá prazer, né? Não se importe com o resto. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É bem isso, bem isso. Então a gente pode seguir a vida. Não, ninguém paga as minhas contas, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, sabe? Virou muito, e a gente vê esse resultado hoje em dia. Cara, as pessoas são criminosas e não têm noção que são criminosas. Você pega um Oruan, um MC Posé do Rodo, o cara tem ligação com o Comando Vermelho e tem os fãs e tudo. Não, é só um cara oprimido, é só não sei o que. É claro, ele está perseguindo a felicidade dele. O que, se ele vai passar por cima de quantas pessoas, né? Um trabalhador, um coitado, enfim. Não, mas eu perguntei isso também, do medo ser mais eficaz do que a violência, porque uma coisa que eu escuto, a gente não vive numa ditadura nem nada, não vive num sistema, numa coisa autoritária, porque o Estado aí não tem os porões da ditadura e tal, mas a gente vive num regime de medo, né? É que as pessoas elas têm assim... as pessoas não têm noção, né? Elas olham para a ditadura instalada. Elas não conseguem enxergar o processo que leva àquilo.
Né? Então, toda essa dinâmica do medo que leva a uma autocensura, que leva você a normalizar abusos, né? Que leva, aí aquele famoso poema, né? Primeiro levar minha vizinha, eu não falei nada. Depois levar o muro da minha casa, não falei nada. Depois aí quando vieram me levar, não tinha mais ninguém para quem eu reclamar. Esse processo que vai acontecendo muito, com muito KY espiritual, para poder chegar num determinado contexto, as pessoas dizem, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando você pensa, ok, tá tudo bem porque você não quer olhar... Sabe qual que é o maior medo, Scorsin? O maior medo de não fazer parte do grupo. É o medo que a pessoa tem de alguém chegar e falar, não, isso daqui que a gente está vivendo é a ditadura dele. Você é um bolsonarista, você é um extrema-direita. As pessoas morrem de medo. Essa galera bonitinha que escreve, né, o Beautiful People que escreve, tem coluna na Folha de São Paulo, no Globo, etc e tal, eles morrem de medo de alguém confundir eles com cara de extrema-direita. Não, olha, pelo amor de Deus. Ontem, né, o Léo Lins foi condenado lá na terça-feira, o Léo Lins foi condenado a 8 anos de cadeia, e o que mais me impressionou foi o Antônio Tabet, né, o cara do Kibiloco lá, ele saiu em defesa, porque agora chegou, mas enquanto, né, porque ali viu, todo esse momento que havia demandas absurdas, todo mundo, o Fábio Porchat chegou em um momento falar contra alguma condenação do Léo Lins. E ele foi cobrado pela turminha do entorno e ele recuou. Ele falou, não, veja bem, se for uma piada preconceituosa, eu não concordo, não sei o que. Cara, esse pessoal morre de medo. E é o medo o principal fator. Felipe André falou que a piada mata, acho que uns anos atrás. Isso é crime, isso mata. Daí pegaram as piadas que ele fazia lá no Twitter. Cara, piadas matam. Se você ouviu o Jones Ross contando uma piada, tenho certeza você vai... Infelizmente, piadas não matam, porque se matassem, eu tinha uma lista aqui já. Eu ia chegar pra ele, então você conhece aquela dele? Que é uma piada do Monty Python, né? Aquela que tem uma arma, né? Eles jogam uma piada lá e as pessoas começam a morrer, mas voltando ao 1900... Se você assinar a Gazeta do Povo, eu conto uma piada aqui no final. Exatamente. Não, 50 assinaturas. 50 assinaturas eu conto uma piada bem ruim. Mas voltando ao livro, né, até existe liberdade sobre esse medo constante, porque, novamente, eu trago aqui a minha preocupação. Eu acho que a gente, até não é por má intenção, mas a gente acaba fomentando esse medo. Até a gente quer alertar, né? O Chico sabe, assim, eu vejo muita gente fomentando a indignação. Eu entendo que seja um instrumento aí válido em alguma medida, mas eu tenho um certo receio de que fomentar isso, e mesmo o medo de 1984, de que aquilo vire uma realidade, acabe escravizando as pessoas. Então é possível ser livre sentindo medo? Não, Ok, vamos lá para Não, mas o medo ele retira a tua liberdade interior. Sim. Né? Você não tem coragem. O medo te paralisa. Né? E dependendo do grau de paralisação, você fica paranoico. Então, o medo, além de ele retirar a tua liberdade, né, ele te coloca de maneira acuada. Então, por exemplo, psicologicamente falando, tá? Eu acho que todo mundo aqui é um pouco refém, escravo disso em alguma medida. Quando você vive muito nesse universo do medo, muito nessa do paranoia, você fica como um rato acuado. Qualquer um que pareça vir te cutucar, você vai atacar. Sim. Então, a partir dessa dinâmica, dessa persistência do medo, o ódio naturalmente se torna a única ferramenta para você lutar contra esse medo e ter um descarrego. Por isso os 2 minutos de ódio. Porque esse medo muito interno pode virar contra o grande irmão. Não se eu conseguir descarregar esse ódio. Então, o que eu estou falando? Internet. Rede social, aqui, pode estar nos comentários. Se qualquer um de nós falou alguma coisa que a pessoa discorda, ela imediatamente já te odeia. Uhum. Acho que a Gazeta deve sofrer horrores com isso, porque se um colunista escreve um negócio que a pessoa não gosta, mas o outro gosta, ela cancela a assinatura. Não, eu não posso... É puro ódio com relação àquilo que ela sente como se fosse quase com um ataque. E hoje em dia, principalmente nas bolhas políticas, está tudo assim. As pessoas estão tão em pânico. Se não comprar o pacote completo, se você não comprar o pacote, é o inimigo. Você é o inimigo, então você tem de ser odiado. Você tem de ser odiado. Aí é só quando a coisa chega, como aconteceu no caso do Léo Lins, ou como no caso da jornalista lá do Zero Hora, que foi condenada a 600 mil por ter divulgado o salário, uma verba indenizatória da desembargadora. Divulgou um dado público. Um fato. Né? Aí as pessoas, não, peraí, aí também não vamos chegar... É a mesma coisa. É o meu problema. Mas essa eu gosto. Mas essa tem que ser protegida. Aí passa a ser, já não estamos falando de princípio, valor, nós estamos falando só das pessoas. Quem é do meu time
a gente protege. Quem não é, a gente destrói. Então, não tem como você estar livre. Você está livre para pensar. Porque isso é uma das coisas que mais eu acho bizarra na internet, nos comentários, seja de qualquer rede social. Você percebe claramente que as pessoas elas não refletem. Refletir é você dar um espacinho. Cara, eu acho lindo a pessoa que é isso de livre para pensar. Eu acho lindo a pessoa que fala, olha, sobre esse assunto aqui, eu acho tal coisa, e é o que eu acho, pronto, é o que eu acho. Não é? Sabe? Sim. Que a pessoa não depende. Não, deixa eu ver aqui. Não, aqui tá Não, se eu falar isso daqui. É uma idiotice, mas. Mas se eu falar isso daqui, veja bem. Não, eu vou ser considerado esquerdista. Não, agora eu vou ser considerado direitista. As pessoas dividiram o mundo em duas categorias, as pessoas morrem de medo de parecer uma coisa e tem medo de falar a verdade. Cara, fala o que você pensa, o que você refletiu a respeito E daquilo. você vê que é esse medo que constrói o grande irmão, porque a turma da direita constrói o grande irmão da direita, a turma da esquerda constrói o grande irmão da esquerda. Da onde que veio? A partir da tua E própria... tem o grande irmão breca. isentão, que os dois também falam. Que não tem pra onde correr. Que vai ser esmagado pelos dois no meio do caminho. E às vezes com razão, porque esse isentão também é só um medo de não querer ser confundido Não com querer, o lado, exatamente. né? Então, quer dizer, você entregou a tua liberdade no final das contas. Por mais que você diga que você está lutando pela liberdade. Eu falo assim, não, você está lutando porque você está com medo. E às vezes você não sabe nem de que você está com medo. Às vezes você não sabe nem o que você está... Eu estava vendo, por exemplo, o discurso do Eduardo Bolsonaro, o vídeo dele, quando ele começou a falar das coisas boas que os governos históricos do Brasil fez. Chega uma determinada altura que ele fala que o Jango, o comunista, fez coisas boas. Estão batendo nele. Não deve ter dado dissociação cognitiva em muita gente. Porque, pera lá, como é que eu faço agora? Eu vi muita reação. Ah, não. Então, absurdo, virou isentão, bobagem. Alguma coisa boa? Não lembro. Ele atendeu alguma. Mas eu não Havia uma tenho. demanda social ali. Vem do grande irmão ali um negócio que é contrário ao que o próprio grande irmão defendia até anteontem. Aí a pessoa, não. O medo de, meu Deus, o que eu faço aqui, faz com que a pessoa, então o Eduardo Bolsonaro virou um comunista. Porque essa pensa. Outro dia falando que o Ari tinha tendências, o nosso cara, o Ari Fuzevich, que faz a frase nacional, tinha tendências socialistas. Eu vive falando isso. Vive falando. Eu também vive falando. Independente, e daí na semana seguinte, se você escreve uma outra coisa que a pessoa quer, daí a pessoa te adora. Exatamente. Então, vira, não é nem maturidade. E a gente tem que tomar muito cuidado para não virar refém desse amor volúvel, né? Nem refém e nem alimentar o ódio. Né? Que é também você... Que é uma preocupação aqui do última análise. A ridicularização, por exemplo, né? Para mim não é. Para mim é até um problema de ordem mental, não no sentido de doença. Ordem mental, porque a gente não está mais respirando para refletir sobre um negócio. Não. É só. É como rato acuado. Reação. Rato acuado sendo cutucado. E aí Mas não, voltando ao Paulo, não acho que 1984 tem a ver com isso. Acho que ele fala. Não, eu também acho que não. Acho que o medo venceu. Uma pecinha num quebra-cabeça bastante complexo. É só a gente imaginar. Se o STF toma conta de tudo, o Alexandre de Moraes vira o imperador do negócio. Então, se chegou nisso, esse programa não estaria mais acontecendo. De medo. Aliás, dependendo do julgamento que vai ter aí. Não seria se vai lá. Cara, eu acho que é mais sutil, né? Eu estava falando isso outro dia, numa reunião aí, que essas leis, por exemplo, a pessoa fala, agora não pode mais postar nada. Não, você pode postar. Você pode postar. Mas é o seguinte, o dia que você se tornar um problema, porque você não é um problema. O dia que você se tornar um problema, eles vão usar isso contra você. Essas leis draconianas servem para isso. Não é para prender. 1 milhão de pessoas foi lá e escreveu algo que hoje é contra a lei. Sim. Eles não vão prender 1 milhão, eles vão esperar uma das pessoas ali daquele grupo se destacar e na hora que ela se destacar, olha lá o que você fez, está preso. Botar a pulguinha atrás da orelha. Claro. É a pior coisa que tem, né? Sim. Essa é uma forma eficiente de censura. Forma super eficiente, não passa a impressão que é censura, não passa a impressão que é ditadura, mas é super eficiente. Exatamente. Bom, uma coisa interessante do 1984 é que é um livro bem mundano, é um livro muito materialista, né? Para mim é um livro ateu, porque ele ignora qualquer ambição de transcendência. Mas o Jones acho que discorda porque ele falou do amor, né? Mas a história de amor ali fica em segundo plano, né? Hoje em dia, para quem lê. Você acha que ele não ignora a transcendência? Você acha que a transcendência do 1984 está presente naquela busca ali?
Eu acho que sim, que nem no livro do Zemiat. O amor não é à toa que ele criou aquela história de amor. Vamos dizer, se ele fizesse o livro sem aquele romance, ele poderia... Talvez não tivesse o mesmo impacto, mas daria para fazer o livro sem aquele romance. Só que a história de amor, a partir do momento que ele tem que trair, e ele trai a amada, e a amada trai ele, né? Os dois, né? Júlia. E acho que agora eu não lembro, mas a partir do momento que eles se traem, é um estado ateu. Mas o livro é ateu porque o Estado era um Estado ateu, né? Então ele trata a impossibilidade da transcendência. Que não tem a transcendência. Qual é a transcendência naquela União Soviética do Stalin, né? E mesmo depois, né? Até hoje, o país vive numa coisa, virou sei lá, era um país super católico, né? Antigamente. E tudo isso se perde ali, né? A história de amor, ela é sufocada porque não há espaço para nenhum tipo de transcendência naquele estado ateu, totalitário, que controla todos os aspectos da tua vida. A política brasileira ainda tem espaço para transcendência, trazendo 1984 para a nossa realidade. A gente teve o candidato a presidente, Padre Kelmo. Como não? Como não tem espaço, cara? Claro que tem espaço. Tem um pastor Malafaia, que é praticamente um Rasputin do nosso Bolsonaro e tal. Mas uma coisa que é interessante de falar... Figuras de linguagem, pessoal. Não, eu estou generalizando, evidentemente, né? Eu não votei no Padre Kelmo e também não acho que o pastor Malafaia seja o Rasputin. Mas essa coisa do livro, para mim, é até um mérito do livro. Ele cortar a possibilidade da transcendência, mas ele não corta a disposição interna. É como se a transcendência sempre brotasse, nascesse. Por mais cerrado que é, aquilo internamente aquilo nasce. Só que é como se fosse, para usar a parábola do Evangelho, é como se caísse na terra estéril, ou seca, ou cheia de espinhos que sufocam aquilo. Então, é mínima a possibilidade de uma transcendência, que no livro é retratada pela relação de amor dos dois, que acaba acontecendo de verdade, mas ela não pode dar frutos. Ela não pode acontecer, porque aquilo ali é um inferno. Aquilo ali não vai ter... A transcendência até ela existe como disposição, ela existe como algo que nasce, brota, mas ela não vai durar muito tempo. Talvez seja uma das forças do livro retratar que fosse, olha, tem situações na vida em que parece que tudo é infernal. Aonde eu acho que talvez não que o livro precisasse ter isso, mas se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com Fahrenheit 451, né? Eu acho que é o livro, que eu acho muito... o livro também não é tão bem estruturado assim também, mas ele tem um final que o simbolismo daquele final é maravilhoso, porque, se é que eu não estou errando do livro, que é o pessoal que teve que decorar os livros. Porque é proibido ler. Os bombeiros tacavam fogo nos livros. Queimavam-se todos os livros, isso. E no final, no final, tem uma comunidade que vive à margem e que, para não perder os livros, cada um decorou um. Isso. E fica contando uns para os outros. É um belíssimo símbolo de como essa transcendência no universo cerrado, ela não acontece para fora, ela tem que acontecer para dentro. Né? É uma liberdade interior de você cultivar a tua vida interior, vai ser a única forma de transcender aquilo, se libertando desde dentro, até para vencer de maneira sacrificial o mundo de fora. É o exemplo, por exemplo, que o Viktor Frankl deu quando ele cria... Ele já estava estudando... O Viktor Frankl é o famoso médico que criou a logoterapia, que é uma terapia do sentido da vida. Ele via que a falta de sentido da vida das pessoas já era um problema no século XX. Quando vem o nazismo, né, e ele é jogado num campo de concentração, ele deve ter se perguntado, o que adianta tudo que eu pensei? Como é que eu vou achar sentido num lugar como esse? E ele achou. Sim. Vendo pessoas, por exemplo, indo para a câmara de gás, uns desesperados se jogando nas botas dos soldados alemães, pedindo desesperadamente pela vida, enquanto outros estavam eretos, ombro ereto, com uma oração nos lábios, entrando na câmara de gás. Essas pessoas são livres, porque elas são livres internamente falando. E é uma transcendência que vem de dentro para fora. O Fahrenheit tem isso. É a dignidade humana, que é uma das convicções da Gazeta do Povo, por sinal. Perfeitamente. O Estado é incapaz de esmagar totalmente a dignidade humana. Mas no 84 esmaga. Mas tenta, né? Esmaga, porque o amor não vai para lugar nunca. Se bem, o amor não vai, mas isso que você falou, eu não tinha pensado, que a própria busca dele, né? Sim. A busca dele já é um sinal de que algo despertou ali, né? Ele sente sozinho, né? E o nós, você vê como que é engraçado isso, é importante esmagar a transcendência, né? E pro Estado. Sem ela, porque no nós, por exemplo, o amor, ele ama uma mulher X lá, que ele
quer, mas o Estado, nesse livro, você vai lá, eu quero transar com mulher X. Você vai lá e preenche um formulário, se ela concordar, tem um dia e um horário que você vai lá. Então é totalmente burocratizado, fora de qualquer tipo de amor, né? Eles tiram o amor da equação ali. E, cara, hoje, vocês conseguem imaginar que hoje acontece isso? Hoje acontece isso, né? Hoje tem aplicativo. Vamos marcar aqui. Então, aos poucos, se tira a transcendência do mundo e a gente nem percebe, né? E para o Estado, isso é ótimo, né? Quanto menos você tiver grandes ideais, mais medíocre, mais fácil de controlar você se torna. E, pessoal, a gente conversou aqui sobre o Romance, em 1984. No comecinho a gente falou um pouco, mas e o filme 1984, que eu acho que muita gente vai querer assistir. Tá na Netflix, né? Na Prime, né? Estava até umas semanas atrás, não sei se... Vocês assistiram? Gostaram? Não gostaram? Faz tempo que eu assisti. Até acho legal, o William Hurt tá bem no papel. Só que assim, a dificuldade de você fazer um filme de 1984, talvez hoje em dia, com a tecnologia, você consiga tornar isso mais interessante. Porque o filme foi feito na década de 80, né, se não me engano. Pelo menos esse, não sei se tem. Acho que foi lançado em 84. Foi lançado em 84, né? Ele consegue retratar aquela atmosfera da opressão de um Estado totalitário. Mas a dimensão, por exemplo, do duplo pensar, né, das palavras do liberdade, aquilo que acontece no livro, pelas palavras você consegue pegar, aquilo não consegue ser retratado. Uhum. E também pelo que hoje em dia os ritmos dos filmes é ritmo de TikTok, né? Tudo é muito rápido. Então, filmes antes da década de 90, que já pegou um ritmo de videoclipe, também já é um pouco mais rápido, mas na década de 80, assim, os filmes são arrastados. Para nossa experiência hoje, parece arrastado demais. Né? Na época não parecia. Então, talvez seja um filme que dê sono nas pessoas. Porque aquele universo silencioso, opressivo... Ele é muito cinza, o filme. Muito cinza. Porque ele tenta, eu acho que a direção de arte, o diretor, eles quiseram emular um pouco aqueles países do leste europeu. Aí que quis fazer bem. Bem aqueles conjuntos habitacionais. Na época, né? Sim. Da Romênia, assim. Bem isso. Uma coisa bem leste europeu, destruído, Albânia, aqueles conjuntos habitacionais que são os pombais, né? Que a gente não vê no Brasil. E daí... Não, aqui não faz parte, não vem em lugar nenhum. Enfim, então é um filme bem cinza, lamacento, úmido, né? Um filme escuro, bem... Bom, pessoal, você acabou de assistir a última análise especial de sexta, última análise da semana, ou para você que está vendo na reprise de segunda, última análise da semana. Muito obrigado, Francisco Corsim. Muito obrigado, Paulo Pouso Nosso. Muito obrigado, Jorge Rossi. Eu que agradeço o convite e essa ótima conversa que a gente teve. Volto mais vezes. Voltarei. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.